E aí pessoal, tudo ok? Voltamos aqui para falar do segundo tópico da lição, certo? A parte 2 do vídeo. Isso aqui para auxiliar vocês aí na escola dominical. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, certo? A segunda parte e última. Vamos dividir esse vídeo, esse comentário em duas partes. Então o segundo tópico fala sobre dissensões, resultado da impaciência. O que são dissensões? Dissensões são discórdias, divisões. Isso é o que você precisa entender. E isso aí é um resultado da impaciência. Entendeu como é? Isso é o que leva às dissensões. São os resultados da impaciência. Eu quero tomar como exemplo aqui, gente. Eu quero falar sobre dois tipos aqui de discórdia, certo? A primeira é a discórdia familiar. E a segunda é a discórdia eclesiástica. Se der tempo, a gente fala sobre as discórdias no meio social, certo? Vamos falar sobre essas três coisas. Se der tempo, se não der, a gente fala sobre duas aqui. Dependendo aqui do tamanho do vídeo que ele for ficar, aí a gente, até porque é melhor para vocês pesquisarem. E dependendo aqui, né, do tempo que se levar, a gente fala sobre o terceiro ponto. Mas eu quero me deter mais sobre esses dois tipos. Familiar. Veja só. Observe, quando a gente fala que a discórdia ela é resultado da impaciência, temos que verificar a seguinte situação. Temos que tomar um exemplo aqui, sabe de quem? De Sara. Observe que Sara, ela foi uma mulher o quê? Impaciente. Certo? Impacientíssima, vamos dizer assim. Não sei se eu posso usar esse superlativo. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que um filho. E prometendo Deus a Abraão esse filho, estava demorando para chegar aos olhos de Sara e até mesmo de Abraão, que já estavam preocupados, ansiosos e inquietos. De tal forma que Sara tomou uma iniciativa. Disse: Abraão, nós temos uma escrava egípcia. Eu vou te dar ela e você vai gerar filho dela para mim. Abraão prontamente, movido também pela impaciência, só estava precisando de um empurrãozinho, disse: na hora, homem. Agora mesmo. Se o problema é esse, eu faço o menino agora para você. Pode ficar tranquila. E ali Abraão foi, teve relação sexual com Agar e teve Ismael. Aliás, e Agar engravidou. Só que quando Agar engravidou, ela ficou zombando de Sara. Veja agora. Veja o resultado da impaciência. Então, ela traz resultados negativos. Ela traz prejuízo, gente. Então, vamos ter cuidado com a questão da impaciência, que ela traz prejuízo. Então, você veja que assim, logo na gravidez, Agar começou o quê? Menosprezar Sara. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Quando Sara teve a criança, quando Agar teve a criança, então isso se intensificou a ponto de Sara pegar e expulsar Agar de casa. Você veja, algo que era para ser de Sara, algo que Sara queria para si, ela agora teve que botar para fora de casa porque estava trazendo contenda, porque estava trazendo divergências, porque estava trazendo dissensões dentro da família. Então você veja agora as dissensões familiares. Sara vai Agar pelo deserto, mas o que é que o anjo faz? Ó, Agar, volte e vá ter com sua serva. Se humilhe diante dela e fique lá. Entendeu? E a Bíblia diz que prontamente Agar obedeceu e voltou, e Sara aceitou. Só que só que não deu certo. São os frutos das inquietações, frutos da ansiedade. Não deu certo. Quando Sara engravida, que tem Isaac, a Bíblia diz o quê? Que Ismael começou a zombar de Isaac. Que houve aquela contenda, continuou aquela contenda. Agora Ismael, Agar, zombavam de Isaac. E aquela contenda dentro da família. O que foi que Sara teve que fazer? Abraão teve que fazer? Expulsar definitivamente Agar.
entendeu? Expondo o menino ao risco de morte. Mas por quê? Se Ismael tivesse morrido, não tivesse dado certo, sabe o que tinha acontecido? Tinha sido culpa de Abraão. Culpa da precipitação de Sara. Veja o prejuízo que ele poderia trazer se Deus não intervisse. Meu querido, escute só uma coisa. Deus, ele não é obrigado, explique isso para os alunos, que Deus não é obrigado a intervir em nossas situações, em situações que criamos. Ele intervém se ele quiser e se for por misericórdia. Se for pela misericórdia dele. Porque Deus interviu na vida de Ismael, não foi porque ele quis, não. Entendeu como é? Não foi porque ele foi obrigado, não. Foi pela misericórdia dele. Entendeu como é? E até também por amor ao menino que não devia. Entendeu? E não devia pagar pela precipitação e inquietação de Abraão e Sara. Mas eu te digo uma coisa, que qualquer coisa de errado que acontecesse com o menino seria de responsabilidade de Abraão e Sara. Então o que acontece muitas vezes, nós tomamos decisões precipitadas, entendeu como é? E as consequências que vêm é de responsabilidade nossa. Não é de responsabilidade de Deus. E Deus não é obrigado a intervir nisso. Deus não é obrigado a chegar e a tomar as dores, não. Se você arrumou seus problemas, foi você, por causa das suas inquietações, por causa das suas perturbações, da sua ansiedade, se vire. Agora, se Deus, por misericórdia, quiser intervir, aí é outra história. Então, não cobre de Deus quando você arrumar algum problema por causa da sua inquietação. Não vai cobrar de Deus, porque ele não tem nada a ver com essa situação. Então, explique para os alunos que tenham cuidado com a ansiedade, porque ela é causa discórdia. E o pior é que não deu certo. Teve que voltar. Só que Deus olhou para Sara e disse: se preocupe não, H, se preocupe não, H. Seu filho vai ser uma bênção, eu vou exaltar ele vai ser um grande homem. E realmente, vemos aí a descendência de Ismael, que são o quê? Os muçulmanos, os árabes. Todo esse povo aí, ó, descendente de Ismael. O que é que ele vive causando hoje com Israel? Guerra direta entre eles. Eles não se dão bem. Então, essa confusão que começou com Abraão perdura até hoje. Então, Deus interviu numa coisa, mas as consequências estão até o dia de hoje. Então, gente, você tenha cuidado com as suas precipitações, com as suas ansiedades. Porque a sua ansiedade, ela leva-lhe a se precipitar. Porque você, como eu disse a princípio no vídeo anterior, você não consegue se conter. Não conseguindo se conter, então você faz o quê? Começa a tomar decisões precipitadas e paga caro por suas decisões. Então, o outro ponto que eu quero explorar aqui, isso você passa para a classe. O outro ponto que eu quero explorar é o capítulo, é a igreja de Corinto. Tem aqui na lição, o capítulo 1, primeiro ponto, o segundo subtópico da lição é esse aqui, gente. Ó. Estou no segundo ponto, aqui, ó. Veja se dá para você ver aqui, ó, certo? Você vai ver logo aí, segundo tópico, segundo tópico e segundo subtópico. Olha o que diz. Deixe de lado toda dissensão, certo? Se uma igreja há brigas e divisões, isso mostra que os crentes são carnais. Então a gente vai para 1 Coríntios 3:3. Vamos aqui nos deter um pouco nesse texto sagrado. Desculpa aí, gente, porque como eu falei a princípio, estou com essa crise de rinite alérgica devido a essa mudança de clima, aí eu não tenho como ficar sem reação nenhuma diante da situação. Né? Então, quando pensar que eu dou uma tossida, dou um espirro, né, como diz a gente. Então, o que acontece? Isso é devido a esse clima aqui, a mudança de clima aí complica para mim. Só Deus tem misericórdia. Glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Repreendo todo mal. Sim, 1 Coríntios. Olha o que é que diz aqui. 3:3. Não, eu vou ler do 1 ao 3. 1 ao 3. Não, vamos ler até o 9. Vamos ler até o 9, né? Olha o que diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Que igreja, hein? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha o complicado agora. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Por quê? De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Observe aqui, fazendo uma leitura aqui mais prolongada, a gente vê que o que estava acontecendo na igreja de Corinto era aquela dissensão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E nessa situação, estava vindo aquele partidarismo. Paulo de um lado, Apolo de outro. Apolo de um lado, Paulo de outro. E isso não estava somando para a obra de Deus. Porque esse partidarismo realmente ele não soma na obra. Só divide, só prejudica. Só causa dissensões. E o que me chama a atenção, meu querido, é que quando a gente começa a observar, a gente vai ver que na igreja existem muitas pessoas. Observe que versículo 1 diz que Paulo não poderia falar a eles como a espirituais, mas como a carnais. O que são carnais? Carnais são pessoas desestruturadas espiritualmente, pessoas naturais. E observe que fala que leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então observe, eram pessoas que não tinham uma formação, pessoas que ainda não tinham nem estrutura para aprender os rudimentos mais profundos da palavra de Deus. Você veja que tipo de gente. Então, pessoas que entram nesse tipo de coisa, de contendas, de divergência, de partidarismo na igreja, sabe o que são? São pessoas que não têm estrutura espiritual, são pessoas desestruturadas, que não têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento bíblico, entendeu? De jeito nenhum. Então o que acontece? Eles eram pessoas que não tinham crescido. Eram pessoas que estavam continuando meninos. Se você pega uma criança, pega uma criancinha, né? Um ano de idade. Você dá para ela aquela comida, mas dá para ela, como a gente chama aqui no Nordeste, caldo de mocotó. Faz aqui um caldo de mocotó e dá para aquela criança. Você sabe o que acontece? Aquilo ali vai prejudicar grandemente o intestino da criança. E ela pode ter alguma infecção intestinal e levar a criança a óbito. Então, essas pessoas aqui da igreja de Corinto não tinham crescido. E o que me chama a atenção, eu acho que é o versículo 1, capítulo 1, eu acho que é o 7, 1 e 7. Diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Almeida Revista Corrigida diz assim, de maneira que não vos falta nenhum dom. Quer dizer, aquela igreja era uma igreja rica no que diz respeito a dons espirituais. Mas entenda, dons espirituais não amadurecem ninguém. Dons espirituais é capacidade para a realização da igreja. O que torna o crente maduro é o fruto do Espírito e suas determinadas características. Amor, gozo, paz, felicidade, gozo, paz, né? Todos aqueles frutos do Espírito descrito lá em Gálatas 5, 21 em diante. Então o que acontece? Esse povo não tinha crescido, não tinha amadurecido, ainda eram considerados como crianças recém-nascidas que não podiam ter um alimento sólido. Isso também estava acontecendo na igreja de Jerusalém, quando o escritor aos Hebreus enfrenta o mesmo problema. Veja aqui o mesmo problema, Hebreus 5, 12. Olha o que diz. Hebreus 5, 11 ao 14. Olha o que diz. A esse respeito, temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo
quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, só até aqui um pouquinho. Paremos aqui. Veja só, aquela igreja de Jerusalém, então, a igreja de Corinto e a igreja de Jerusalém estava parecida. Em que era que Paulo queria explicar para ele? A respeito do próprio Cristo. A respeito do sacrifício de Cristo, a respeito do sacerdócio de Cristo. Então, a respeito da pessoa de Cristo, Paulo não estava nem tendo... Perdão, Paulo não, né? Eu já estou confundido. O escritor aos Hebreus estava o quê? Tentando aqui, porque a carta aos Hebreus até agora é anônimo, certo? Os escritores são anônimos, certo? O escritor anônimo, não existe assim evidência de um escritor preciso desta carta. Então, a gente não pode também dar nome ao escritor desta carta. Então, Paulo começa, olha, tem um problema aqui, vocês estão assim, a igreja de Jerusalém. Vocês não estão tendo nem possibilidade de aprender mais a respeito de Cristo. Leia todo o capítulo 5 que você vai ver. Que a única coisa que Paulo queria explicar para eles era aquilo que diz respeito ao próprio Cristo, ao sacrifício, ao sacerdócio, à salvação. E eles não tinham estrutura para aprender. Misericórdia, irmãos. Então, que tipo de crente... Aí você agora leva isso para os seus alunos. Que tipo de cristão estamos sendo nós? Entendeu? Indague eles, deixa essa pergunta no ar e continue explicando que daqui a pouco a gente volta para essa pergunta. Então o que acontece? A única coisa que eles estavam era de aprender ainda os princípios elementares da fé cristã. Quer dizer, vocês ainda não estão nem andando, vocês ainda precisam aprender a andar, vocês ainda precisam aprender a falar. Vocês não estão com condições de aprender nada profundo, só superficial. Vocês já eram para ser mestres e não são. Ao versículo 3. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Era a pessoa que estava se alimentando de leite e não de alimento sólido. Então era inexperiente, era criança na palavra. Mas, 4,14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que acontece? Observe que eles não estavam preparados para aprender os princípios mais profundos da palavra de Deus. Isso é triste, irmãos. Mas isso era só para pessoas que tinham as suas mentes, né? Que tinham as suas faculdades exercitadas para aprender. Faculdades exercitada, quer dizer, mente preparada, pessoas preparadas psicologicamente para aprender a palavra de Deus. Por exemplo, tem gente que, eu já vi gente que, por exemplo, é evangélico, se estuda um assunto, e esse assunto aqui é uma benção, mas de repente pega um livro de um herege e vai estudar, se desvia. É pessoa que não tem estrutura, entendeu? Não tem as suas faculdades exercidas. Então, como eu disse, então, a pergunta que eu deixei no ar para vocês, que tipo de cristão somos nós? Então, você responde isso agora. Para melhor dizer, você deixa que eles respondam. Dependendo da resposta deles, você dá a seguinte resposta. Lá em 1 Coríntios, a gente via cristão que estava tão desestruturado na palavra, na maturidade. Porque lá, gente, o contexto é de maturidade, é mais voltado para a maturidade cristã, entendeu? Então eles estavam tão desestruturados, estavam tão imaturos, que estavam naquela questão de partidarismo. E aqui, o problema aqui, era que eles, em Hebreus, era que eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, a questão, aí agora você vai dizer, que geração é essa que estamos? Será que estamos dentro de geração desse jeito? Em que estamos dentro de um contexto partidário religioso? Entendeu como é? E sem nenhum compromisso com o reino de Deus? Ou estamos pessoas tão inocentes na verdade de Deus, que somos capazes de ser levados, de ser motivados por qualquer besteira que andam fazendo por aí? Então veja só, irmãos, eu certa vez estava debatendo o assunto com um rapaz, e ele dizia, mas eu acho, não, peraí, eu até me esqueci, pare, não desse negócio de acho, o que é que está dizendo a Bíblia? É isso, acabou. Você não tem, rapaz, o que achar. Então, muitas vezes as pessoas se apoiam no eu acho, em vez daquilo que a Bíblia diz. Então, leva esse questionamento para os alunos, entendeu? Para que os alunos não estejam envolvidos e nem estejam inseridos em nenhum partido religioso, certo?
dentro das igrejas. Eu sou de fulano, sou de ciclano. Não, sirva a Jesus biblicamente. Alerta os seus alunos para isso. E alerta também eles para não viver uma vida sem conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Sem conhecimento, porque eles precisam conhecer a palavra de Deus. Jesus em João 5,39 diz, ó, examinai, pois, as escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Entendam isso aí. Vai lá para Apocalipse 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Então vai lá, tem que ser lido. E o que me chama a atenção não é apenas lido. Em João diz examinar. Examinar é mais do que ler, é mais do que estudar. O que é examinar é verificar uma coisa minuciosamente. Quer dizer, você tem que se debruçar diante da palavra de Deus e verificar ela de maneira minuciosa, o máximo possível. Se aprofundar nas verdades de Deus. É assim que o verdadeiro cristão tem que fazer. Caso contrário, meu querido, o negócio fica feio. É por isso que eu quero levar você para refletir um pouquinho sobre Efésios. Sobre a carta de Paulo aos Efésios. Isso aqui é da lição, no caso, isso aqui é o ponto onde iremos parar, porque sobre essa questão, essas outras questões do terceiro tópico, nós apenas iremos dar uma pincelada, certo? Essas aqui são as partes mais importantes que estamos botando aqui para vocês. Então queremos levar vocês a meditar em Efésios, no capítulo 4, versículo 12 em diante. Aliás, versículo 11 em diante, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha, para que ele fez isso? Para que Deus fez isso? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu querido, veja só uma coisa. O que é que Deus quer? É que a gente não permaneça como menino. O que Deus quer é que a gente cresça e chegue à estatura de Cristo. O que é a estatura de Cristo? É o tamanho de Cristo. Olha para aí. Veja até onde Deus quer que a gente chegue. Ao tamanho de Cristo. É por isso que lá em 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçamos, né? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então manda crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça, na experiência. Crescer no conhecimento. No conhecimento bíblico. Entendeu? Então você tem que crescer na graça, na experiência. Entendeu? Como é prática. E crescer no conhecimento. É se aprofundando nas verdades de Deus. O que me chama a atenção é que lá em Gálatas, eu acho que é 4,19, né? Gálatas 4,19, diz assim, que Cristo precisa ser formado em nós. Quer dizer, temos que deixar Cristo ser formado em nós. Entendeu? Então, diante dessa situação, temos que ver o seguinte, que é preciso que a gente venha realmente a se aprofundar na verdade de Deus e crescer espiritualmente em Cristo Jesus, tá certo? Então a gente aqui vamos parar um pouco, vamos fazer agora a outra parte do vídeo. Eu falei que ia fazer em duas, mas eu tô vendo que o vídeo vai ficar longo, então vamos fazer a terceira parte, tá certo? Depois voltaremos para fazer a terceira parte. Deus abençoe.